compramos uma vila. Pois é, compramos uma vila e nesse vídeo eu ia contar tudo para vocês sobre esse investimento que nós fizemos aqui, que foi um investimento super interessante, que foi uma oportunidade que surgiu que nós não poderíamos de forma nenhuma perder. E a gente vai contar tudo para vocês aqui nesse vídeo. Mais do que isso, a modalidade, né? Existem vários formatos e modalidades de investimentos que a gente pode estar aplicando. Se você tem interesse nesse tema, fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que o vídeo está cheio de informações importantes para você que quer rentabilizar o seu capital, deixar parte dele numa moeda forte aqui na Itália. Andiamo avanti. Sejam muito bem-vindos, me chamo Otávio Nani. E eu sou Fernanda Nani. E hoje a gente vai compartilhar com vocês um pouco sobre essa aquisição, essa operação de investimento que nós realizamos aqui em Lucca, na Itália, e mostrar também para vocês que a Itália, sim, pode ser excelente opção de investimento para você que pensa em diversificar um pouco seus investimentos, deixar parte do seu patrimônio numa moeda forte, protegida contra variações cambiais, por exemplo, e também rentabilizar o seu capital. Lembrando que essa modalidade de investimento foi uma das mais difíceis de serem feitas, né? Independente de que país você esteja, é uma modalidade bem interessante, super difícil de fazer, e depois a gente conta um pouquinho como é que foi essa aquisição. Já realizamos outras, mas quando você tem um leque de opções de investimento, né, de modalidades para se investir, você tenta encaixar uma ou outra e alguma acaba sempre dando certo. É isso aí. Vamos falar um pouquinho então sobre a estrutura? Vamos lá. A estrutura aqui ela é composta de uma edificação principal, mais um jardim, que é essa parte onde nós estamos, que é a joia da coroa, né? Onde a gente vai ter alguns diferenciais, né? Essa área que nós estamos com ombrellone, para poder tomar um vinho no final do dia, enfim. Vai ter o que mais aqui? O fogo de chão, né, que a gente quer fazer também, fogo de chão para o inverno. Isso. Uma outra zona ali mais profundo, onde a gente vai criar uma zona barbecue, no caso, para fazer um churrasco, com uma mesa grande, enfim, uma outra área relax. A gente está pensando em alguns formatos para utilizar bem esses 350 metros de jardim de uso exclusivo que nós temos aqui, né? Mas a estrutura em si, ela é composta, ela foi dividida em 6 ambientes, tá? Mais uma área comum a todos eles. Aqui na Itália, é importante dizer que nós temos uma modalidade de aluguel de temporada, aluguel turístico, que é chamado de afitacamera. Você aluga quartos. Então, as pessoas às vezes disponibilizam um quarto da sua residência para um hóspede. Às vezes tem uma estrutura com vários quartos, mas o banheiro é comum. Essa estrutura nossa são 5 quartos, todos com a sua privacidade garantida, ou seja, são 5 suítes, cada qual com o seu banheiro, uns um pouco maiores, outros um pouco menores, um com acesso direto ao jardim, enfim, então cada qual foi feito e pensado de uma forma. E temos também uma cozinha, um apartamento completo com cozinha, com sala, com acesso independente. Ali nós temos também 2 vagas de garagem dedicada a esse apartamento e temos também aqui ao lado outras vagas que a gente pode estar oferecendo para os nossos hóspedes. Dessa forma, cada hóspede que chega pode chegar de uma forma tranquila, estacionar o seu carro, estar do lado do centro histórico onde tem todas as atrações e usufruir de toda essa estrutura. E essa estrutura a gente pegou ela vazia, né? Então tivemos que mobiliar, fazer toda a parte de decoração, que foi algo bem interessante também, ficou bem bacana. Essa parte de decoração é interessante porque é onde a gente dá vida ao ambiente, né? Deixa o ambiente com aquele fator uau, né? Quando você chega. Então fizemos também com parceria com arquitetas aqui de Lucca, uma busca por objetos clássicos de época, para que cada apartamento, cada quarto, cada unidade tivesse a sua essência, né? Ou seja, fosse diferente uma das outras e cada qual trouxesse, né, um pouco disso. E ficou bem bacana. Eu te convido então agora a acompanhar um pouco esse tour, né, fazer um pequeno tour pela estrutura para que você possa então entender aquilo que foi feito e depois a gente volta para falar sobre o investimento em si.
Bom, Otávio, falando um pouquinho do investimento em si, muitas pessoas no Brasil têm muita vontade de investir na Itália, mas tem muito medo, né? Medo de repente ser um problema, o imóvel aqui ser um problema, em vez de uma coisa que vai trazer algum tipo de rentabilidade, enfim. Como que você identificou que aqui seria um bom investimento? Na verdade, a gente sempre precisa olhar para um investimento tendo claro aquilo que você quer como objetivo, depois avaliar o risco envolvido na operação e os benefícios que ela pode te trazer, a rentabilidade. Então, aqui, quando eu me deparei com essa possibilidade, com essa oportunidade, eu comecei a estudar as variadas formas, né, de se fazer isso. O primeiro passo seria a aquisição em si, como que poderia ser feito, qual que seria a modalidade que para a gente pudesse ser interessante. Depois, existem riscos envolvidos nessa operação? Quais são? Então, avaliamos todas essas questões e, por fim, qual é o benefício que eu ia tirar de tudo isso, né? Ou seja, a rentabilidade do imóvel em si. Então, a gente chegou num formato que foi bem interessante, né? Aqui, falando um pouquinho da modalidade em si, como é que foi, né? A gente pensou na aquisição através de um financiamento, mas a gente não queria envolver o banco. É possível envolver o banco? Sim, é possível, mas você tem que saber que você vai ter uns juros em cima daquilo. Eu não sou contra pegar dinheiro do banco, muito pelo contrário, sou até a favor disso. Por quê? Porque você consegue um capital que não é seu para realizar um investimento. Mas esse tipo de investimento, na minha opinião, deve ser de curto a médio prazo, né? Curto prazo no mercado imobiliário, a gente está falando de uns 18 meses para realizar, 1 ano a 18 meses para realizar uma operação. Aí sim, você pega o recurso do banco, realiza aquela operação e depois você vende e consegue um lucro em cima do capital do banco, que você pegou do banco. Então acaba sendo uma situação bem interessante para investimento. Nesse caso, como a nossa visão de operação era de longa duração, não de curta ou médio prazo, né? Então nós pensamos numa modalidade de se financiar, mas não utilizando o banco. Então a gente fez uma proposta financiado direto com o proprietário. Esse tipo de modalidade acaba sendo um pouco difícil a aceitação dela, mas tudo existe estratégia, existe formas de você colocar a situação e nós colocamos para o proprietário dessa forma, né, com essa intenção. Houve, obviamente, uma negociação em cima disso, nós tivemos que subir um pouquinho o valor da entrada, subir um pouquinho o valor das parcelas, mas conseguimos financiar não no prazo que nós gostaríamos e propusemos inicialmente, mas fechamos um financiamento de 8 anos sem juros, direto com o proprietário, ainda conseguindo um desconto sobre o valor total da propriedade. Então foi bem interessante, porque dentro dessa modalidade, a gente, nos nossos cálculos, 10 dias dessa estrutura operando, ela já paga aquilo que nós havíamos acordado com o proprietário. Após isso, ou seja, se ela fica mais do que 10 dias, né, operando, tudo aquilo vai ser feito um bolsão, né, vamos falar assim, para que a gente possa quitar lá na frente, depois desses 8 anos, pagar um saldo devedor que ainda vai ter. Óbvio que esse valor que a gente vai tirando, a gente não vai simplesmente deixar debaixo do colchão ou deixar numa conta corrente, né? A gente vai trabalhar esse valor para que ele possa também crescer através de outras estratégias para chegar lá no final, a gente ter condição de, se não quitar, abater uma boa parte do saldo devedor. Então é realmente uma excelente estratégia de investimento, porque lá na frente a gente vai ter uma propriedade interessante, super bem localizada, com um valor bem expressivo, que se pagou sozinha praticamente. Sim. E aí a gente tem duas opções, ou a partir daí começar a colher frutos, que seria uma aposentadoria, né, uma renda passiva, que a gente é muito favorável a esse tipo de modalidade, ou então a gente pode vender e realizar um lucro importante para partir para uma próxima operação. Às vezes vender até o próprio negócio, não somente o imóvel, como o negócio vai estar rodando, a gente vende o business e não somente o imóvel, só tijolo. Então temos essa opção lá no futuro
para a gente decidir. Essa realmente foi uma modalidade bem interessante, né? Porque não é realmente algo fácil de conseguir. No Brasil é ainda mais difícil, né? Mas aqui foi algo que não é tão incomum. É mais difícil de encontrar, mas não é incomum, né? As pessoas aceitarem esse tipo de modalidade aqui na Europa e até alguns países também ali da América Latina também, não é tão incomum. Na verdade, a gente já realizou esse tipo de investimento também no Brasil, então assim, possível em qualquer lugar do mundo, onde quer que você esteja, né? Porque a gente está falando de pessoas, né? Então as pessoas, elas são iguais, né? Não iguais especificamente, mas assim, o ser humano, ele tem algumas características e dependendo da situação que você encontra, às vezes pode ser sim aceita um financiamento direto com o proprietário. A gente já fez financiamento até de mais longo prazo do que esse, e tem outras modalidades, não tem só financiamento direto com o proprietário, essa é uma das modalidades de investimento. Tem diversas outras, a gente poderia de repente gravar um vídeo só sobre isso, mas tem leilão de imóveis, tem comprar o teto, que no Brasil a gente já fez e é bem interessante, né? Então depois a gente pode entrar nessa particularidade, mas tem aqui, por exemplo, na Itália, a seção do preliminar, né? Então a gente tem um contrato preliminar, depois a gente pode estar oferecendo esse contrato para outras pessoas que vão subentrar, né? Que vai entrar no seu lugar para cumprir aquele contrato até o final, né? De repente, nesse ínterim, você faz algum tipo de melhoria no imóvel e consegue vender ele por um valor mais elevado, sem ter eventualmente colocado absolutamente nada do bolso, um valor muito baixo, né? Muito pequeno. Então tem várias opções que a gente pode estar trabalhando quando a gente fala de investimento em imóveis. Eu, particularmente, sou muito defensor, né, de investimento imobiliário, porque eu acredito que tem um potencial muito grande, porque você pode trabalhar alavancado, inclusive com dinheiro do banco ou, nesse caso que eu comentei com vocês, de financiamento direto com o proprietário. E uma coisa que você falou sobre todos esses tipos de investimento que me fez lembrar um pouco também é de como essas oportunidades chegam até aos investidores, né? Sim. Tanto no Brasil como aqui também. Agora defendendo um pouquinho a nossa classe de corretores imobiliários, que são, na verdade, onde chegam as maiores e melhores oportunidades. Então, ter essa parceria com essas pessoas é super importante, porque eles têm uma visão de tanta coisa no mercado que pode te oferecer realmente reais oportunidades, né? Então, muitas vezes a gente vê, às vezes, o corretor, às vezes, como alguém que vai tirar, né, um pouco da rentabilidade, na verdade é um grande aliado para te ajudar a encontrar oportunidades realmente assim maravilhosas. E foi com a gente assim no Brasil e acaba sendo aqui também, tanto para a gente como para clientes nossos também. Então, uma ressalva que eu tenho que fazer, não tem como deixar passar. E é real isso que a Fernanda comentou, porque de fato você precisa ter uma rede de networking forte quando a gente está falando em investimento em imóveis, né? Nem tudo que vai chegar na sua mão vai ser interessante. Você precisa também ter o conhecimento para fazer um filtro daquilo e avaliar aquilo que é interessante e aquilo que não é interessante. E o que é interessante, como deixá-lo mais interessante ainda, né? Que é através das modalidades ou de uma negociação mais forte, enfim. Então, tudo isso é importante. Mas sim, o corretor é um super aliado nesse processo, porque cai primeiro na mão deles, né? Depois eles vão oferecendo, e se você tem um rapport direto com os corretores, você acaba tendo essa vantagem de estar recebendo em primeira mão essas opções de investimento, né? E para a pessoa que está lá no Brasil, que está em casa agora, em qualquer lugar do mundo, que queira investir aqui na Itália, você recomenda investimento aqui na Itália? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é super lucrativo, super interessante investimento aqui na Itália. É lógico, né? Tem que se tomar alguns cuidados, ou seja, verificar primeiro o suporte de alguém, né, uma empresa séria que vai estar lá, aqui no caso na Itália, como a Casa Nani, como nós, que ajudamos os nossos clientes a fazerem isso e darem esse passo com segurança, né? Esse é fundamental, porque tem muita gente no mercado que, infelizmente, acaba não sendo sério e, enfim, existem golpes também Sim. no mercado, enfim, então tem que tomar um cuidado. E depois analisar o objetivo de vocês, né, exatamente para aquilo que vocês querem, que vocês têm intenção, e buscar a melhor modalidade, a melhor forma, o principal formato para se conseguir atingir esses objetivos, né? Se é algo mais, a gente sempre brinca, né? Eu particularmente, Fernanda também, nós somos adeptos a uma operação meio que conjunta,
que a gente chama de tiro curto, tiro longo, né? Ou seja, realizar operações de mais curto prazo com o objetivo de alavancar e aumentar o seu capital, e depois operações de longo prazo que vão garantir a sua aposentadoria. Ou seja, a cada 3, 4, 5 operações de curto prazo, que vai ter objetivo de revender, por exemplo, compra em leilão, revende, compra barato, reforma, revende. Isso tudo tem o objetivo de aumentar, crescer o seu capital. E de tantas em tantas, 4, 5, você compra um imóvel para deixar no seu portfólio de ativos, que vai te render uma renda passiva, ou seja, garantir a sua aposentadoria, pagar o seu salário no futuro. E aí você volta a fazer as operações de tiro curto. A cada X, uma de longo prazo. A cada X de tiro curto, uma de longo prazo. Então é algo que a gente vê com muito bons olhos. E aí isso também me lembra, conversando com muitos investidores que estão chegando aqui, investindo aqui com a gente aqui na Itália também, em imóveis próprios, porque você pode investir em imóvel pequeno, apartamento pequeno, para fazer locação de longa duração, como o Airbnb, é um mercado que tem muita demanda, né? Então é super interessante. Isso é muito legal, porque às vezes não é só sobre dinheiro, né? É sobre o que você aprende também durante o processo de investimento, investir em um país novo, com pessoas novas, com perfis novos, então tudo isso também tem o seu valor e é super interessante. Na verdade, um primeiro pé num terreno em que não é muito conhecido para você, dá sempre um certo temor, né? Isso é natural, né? Mas a questão é que se você não desbravar, não tiver a coragem de dar esse primeiro passo, você pode correr o risco de não viver e não desfrutar de maravilhas que te aguardam do outro lado, né? Então, sim, é sempre muito interessante essa visão e o aprendizado durante o processo. Não precisa ter medo, não. Vem com a gente que o terreno é sólido, né? Você pode dar passos longos e desfrutar de toda essa maravilha. E, na sua opinião, qual que é o risco de você comprar um imóvel na Itália? Não existe risco ao comprar um imóvel aqui na Itália, porque a gente está num país que é querido pelo mundo inteiro. Quando você fala, né, em Europa, a Itália é a queridinha da Europa. Em termos de turismos, bateu recordes, né? Vem batendo recordes, né? Ano passado chegou a 122 milhões de turistas no ano, 60 milhões estrangeiros, 60 milhões o próprio turismo interno. O Brasil, no mesmo ano, teve 5,9 milhões de turistas estrangeiros. Então mostra aí, ainda a Itália cabe 28 vezes dentro do Brasil, então são números absolutos, você vê a grandiosidade disso, né? Então é um mercado muito, muito interessante, e quando a gente avalia também as revendas, né, o tempo de venda de um imóvel aqui na Itália versus o tempo de venda de um imóvel no Brasil, os números são muito mais favoráveis aqui na Itália do que no Brasil, né? Salvo, obviamente, algumas localidades que têm um certo apelo, né, no Brasil especificamente. Isso não é uma realidade geral, né, mas são médias que a gente acaba utilizando como parâmetros quando a gente vai também realizar um investimento, que seria, obviamente, uma liquidez, caso você tenha necessidade de dispor de algum bem, algum imóvel, quanto tempo você conseguiria estar levantando o capital referente àquele imóvel. Então não vejo riscos em ter prejuízo investindo aqui na Itália. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do tour da nossa estrutura. Enfim, quando estiverem por aqui por Lucca, já tem um lugar para poder se hospedar. E é isso aí. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.